todo o orçamento e tudo mais, você tem qualquer coisa entre 10% e 15% do PIB russo dentro disso. Então, somando fraude, atividades criminosas e corrupção e guerra dentro do PIB, a gente vai ter qualquer coisa aqui entre 30% e 50% do PIB russo. Que ou não existe, ou é crime, ou explodiu. Se você ajusta o PIB per capita da Rússia para isso, a riqueza média deles é igual à da Jamaica. Ou também do Suriname ou Botsuana. Eu sei que Suriname vai ser super desigual, porque agora também tem exploração de petróleo, escambau, esgoto, desse xixo deles. Mas assim, o PIB per capita ser equivalente ao da Jamaica já é o suficiente para você parar e pensar... Eu não sei se esses caras ainda são uma ameaça no longo prazo. Vamos pensar aqui, vai. Mas... outro ponto, inflação. Naturalmente, com tanto gasto público, com tanta gente saindo das fábricas para ir morrer na Ucrânia e com tantas distorções em cima disso, preços vão subir. A taxa oficial de inflação da Rússia desde o começo da guerra é de 22% e no ano de 2024, 10%. Se você confia nesses números, desculpa, eu vou dar risada. Agora... a gente não sabe qual que é a inflação real, mas tem grupos no Telegram e várias outras discussões de redes sociais e elas convergem para, de novo, qualquer coisa entre 20% e 30% por ano. E num país onde as pessoas gastam 60% da sua renda em média em comida, de novo, a Rússia é um país muito pobre, as pessoas parecem que esquecem disso. 60% da renda das pessoas em média gasta em comida. A inflação da batata em 2024 ter sido 74% pesa. Especialmente num país movido a batata e vodka, que é feita de batata. Então, aliás, muita gente não sabe disso, que a vodka é feita de batata. Aprendendo coisas quando você menos esperava. Isso posto, isso destrói toda a poupança do país, distorce toda a economia, é uma gigantesca forma de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, e falando de economias e poupanças do país, isso nos leva a investimentos. Até economistas de esquerda vão concordar que, no longo prazo, a estatística que importa no seu país é investimento. Quanto dinheiro, e é bom que isso esteja medido em centenas de bilhões de dólares, quanto dinheiro está sendo colocado em fábrica, em novos equipamentos, nova tecnologia, treinamento de mão de obra, construção, em se tornar mais produtivo, melhor do que você era antes. Você vai ter que colocar um certo mínimo para manter o que você já tinha, porque você tem máquinas depreciando e se desgastando ao longo do tempo que precisam ser renovadas por equivalentes, ou manutenção que precisa ser dada a edifícios, enfim. E depois você tem um extra que vai ser colocado em expansão. Se você não consegue colocar esse extra, você estagna, porque você simplesmente está investindo o suficiente para ficar igual. Se você não consegue colocar nem isso, você anda para trás. E não só você tem toda essa inflação e gasto público destruindo a poupança, já era magríssima do russo médio, alguma coisa em torno de 300 e 350 bilhões de euros de assets do governo russo, em maioria, mas uns em torno de 50, talvez um pouquinho mais, são de russos privados, estão congelados em mãos principalmente da Europa. Está em torno de 230, 250 na mão de governos da Europa e o resto em Estados Unidos, Japão e outros agentes. E você pode até falar, mas o Trump pode devolver. Ok, mas a maior parte está na mão da Europa. E eles não vão devolver isso. A não ser que o Putin seja um cara muito legal, que não vai acontecer. Então... você destruiu toda a sua poupança, toda a sua parte industrial ou de grandes negócios depende de você ser um comparsa do Putin, ou seja, não vai vir investimento estrangeiro no seu país, e agora você perdeu alguma coisa em torno de 250 e 300 bilhões de euros do seu caixa para a Europa, que provavelmente vai ser usado na Ucrânia para ser usado contra você, inclusive. Qual é o seu plano de expansão industrial? Eu tô muito curioso para entender como é que vai ser isso, dado que quando você tinha isso antes, a sua expansão de PIB foi de 1,8% ao ano ao longo dos últimos 15 anos. Você tava horrível antes, agora que você perdeu isso tudo... não, sério, qual é o plano para você continuar sendo economicamente relevante? Eu não tô entendendo. Fica pior. População, demografia. Além de mandar muita gente para morrer à toa na Ucrânia, a Rússia também teve perda de população de 2012 até 2022, antes do começo da guerra, de 1 milhão de pessoas que levantaram e foram embora. Isso aqui não é o russo mediano. São as pessoas mais produtivas e criativas que conseguem operar em outros países. Não é o Sergei que está minerando carvão no soco no interior da Rússia ou uma vó de 73 anos da época soviética.
isso aqui são as pessoas que mais iam contribuir com a economia. O prejuízo que elas estão dando à Rússia ao sair é desproporcionalmente muito grande. E por causa da guerra e também por causa do alistamento, mais em torno de 800 mil a 1 milhão e 100 mil pessoas, principalmente homens em idade militar, levantaram e falaram tchau, porque o Putin nem pensou de fechar as fronteiras antes de fazer o alistamento. Eu adoro o quanto esse cara vive de aparências. As pessoas acham que ele é genial ou inteligente e aí ele não consegue vencer a Ucrânia e esquece de fechar a fronteira antes de alistar as pessoas. É fantástico como eles são bons em criar uma aura de genialidade e poder quando você olha pro país ele é uma favela, mas de vago. 1 milhão de pessoas saíram antes de 2022, 1 milhão de pessoas durante a guerra, e é muito razoável presumir que depois que a guerra terminar e restrições de saída do país sejam retiradas e o país entre em recessão e a inflação exploda, que mais 1, 2, 3 milhões de pessoas, entre as mais produtivas, saiam ao longo dos próximos 10 anos. Olhando a demografia de uma forma um pouco maior, hoje a Rússia tem 85 milhões de pessoas em idade de trabalho e 22 milhões de aposentados. Quase 4 trabalhadores para um aposentado. Só que como a taxa de natalidade deles é muito baixa, em torno de 1,4, e muita gente está indo embora, eles estão perdendo em torno de 800 mil trabalhadores por ano para aposentadoria. E isso não está sendo replenished, eu não sei essa palavra em português, meu Deus. Isso não está sendo recolocado por reprodução. A taxa é 1,42 e tem muita gente já saindo, imagino que vários países. Tem inclusive até todo um rolê agora de turismo, de passaporte, de ir pra Argentina ter o filho lá, porque daí todo mundo ganha o passaporte e eles podem ir embora. Esse tipo de coisa tá acontecendo. Eu sei que é um pouco anedótico, mas enfim. Daqui 10 anos, 85 milhões de pessoas em idade de trabalho se tornarão 76. Isso eu já estou contando aposentadorias, mortes naturais que vão acontecer no meio do tempo, e também colocando aqui uma estimativa de 2 milhões de pessoas saindo ao longo dos próximos 10 anos, que eu acho razoável. Se a gente teve 1 milhão antes da guerra, eu acho que 2 milhões é razoável depois. Aliás, não, cai para 74 milhões, isso. Anotações. Eu tô regravando esse vídeo porque eu gravei ele a primeira vez, dele ficou fora de foco, eu tive que regravar e eu tô um pouco exausto. Em 20 anos, a força de trabalho potencial em idade de trabalho vai cair para 66 milhões. Ou seja, 19 milhões de trabalhadores irão desaparecer ao longo dos próximos 20 anos. Mas o número de aposentados vai subir em 10 anos para 28 milhões e depois em mais 10 anos para, cadê as anotações? 35 milhões. O que significa que antes, agora, nós temos 4 trabalhadores para cada um aposentado. Vai ficar 2 para 1. Ou seja, ou o aposentado vai receber metade, ou o pessoal vai ter que trabalhar o dobro, e eles não vão conseguir produzir o dobro, porque como a gente já explorou aqui, não vai ter investimento e aumento de produtividade. Qual é o seu plano para manter a sua economia relevante e sustentar isso sem isso aqui desabar, sem a população ficar louca e causar uma revolta, ou sem isso aqui declinar ao longo do tempo? Se até agora o que a Rússia conseguiu foi uma taxa de crescimento entre 1 e 1,8% ao ano, quando isso aqui começar a ficar mais grave, a gente vai para 0. Ou menos. E dado que a Rússia acabou de explodir praticamente todo o seu estoque soviético de armas tentando pegar um monte de plantação de trigo irrelevante na Ucrânia, qual é o plano para eles serem uma potência militar depois disso? Ou de refazer os estoques? Mas pior, existe uma ideia também que eu acho fascinante como a Rússia consegue criar essa ilusão de poder, de que a Rússia é um país industrializado. Não. A Rússia é um exportador de commodity com um ego do tamanho de um triplex. 50% do orçamento federal da Rússia hoje vem de impostos em cima de produção e exportação de óleo e gás. Se o preço disso cair, ou se de alguma forma os estoques deles baixarem, ou se as reservas deles baixarem e começarem a se exaurir, ou se os clientes encontrarem alternativas, o país quebra voando, quicando, sem direito a absolutamente nada. Não tem nenhuma resposta econômica que a Rússia possa dar caso isso aconteça. Se você contar todas as commodities, então óleo, gás, minérios, agro, etc., 80% das exportações da Rússia são commodities não processados ou muito pouco processados. Você acha que o Brasil é otário?
A gente é criado nisso, na aula de geografia, na aula de história, de falar, não, porque o Brasil só exporta commodity sem processamento, porque a gente não tá gerando riqueza aqui, porque a gente não tá agregando valor, nós estamos pegando todas as nossas riquezas e mandando para outros países. 60% das nossas exportações são commodities não processadas ou muito pouco processadas. Tipo assim, milho moído. Não, tem um processamento, mas... 80% na Rússia. Se a gente é um exportador de commodity otário que está perdendo a oportunidade de industrializar, então a Rússia é o absoluto circo inteiro. E, de novo, eles não vão processar isso. Porque não vai ter investimento no desenvolvimento industrial da Rússia. As pessoas não vão investir lá, você não consegue entrar e produzir em grande escala na economia russa sem estar dentro do ciclo corrupto do Putin. É por isso que isso não aconteceu desde que a União Soviética caiu, e eles não têm os recursos para fazer isso. Esse país é um exportador de commodities não processados que vai continuar sendo isso, e que vai continuar com Putin acordando de manhã e rezando com todas as forças dele para qualquer deus que... por favor, jogue ele no inferno pro resto da eternidade, para que o preço do petróleo e o gás não caia. Porque se cair, esse país acabou. O que me leva ao ponto Europa. A existência da Rússia como uma economia relevante é uma decisão 100% na mão dos governos europeus agora. Porque ela depende da produção e exportação de petróleo e gás e alguns outros commodities. Se a União Europeia, parar de ser idiota e desenvolver energia nuclear, ao invés de tomar a decisão traiçoeira. O pessoal que tomou essa decisão tem que ser julgado na Alemanha por traição e ser condenado de acordo. A decisão de desligar as usinas nucleares. Isso destruiu a indústria alemã, subiu os custos de energia, colocou eles diretamente dependentes de energia russa, e fez com que eles tivessem que ficar se equivocando em tentar ajudar a Ucrânia. A decisão disso aqui foi assim, traição. Se a Europa parar de ser burra e desenvolver energia nuclear e desenvolver exploração de petróleo e gás aonde eles puderem para falar assim, vamos produzir, alguém vai exportar isso, alguém vai produzir. Pode ser a Rússia que vai pegar isso e crescer a economia deles e comprar misto e tacar em alguém, pode ser a gente. Ah, mas vai poluir, mas CO2. O maior poluidor do mundo é a China disparado e não tem nada que a Europa possa fazer sobre isso. Ou você faz ou alguém vai fazer. Para de ser burro. Se a Europa colocar energia nuclear, explorar isso e começar a mudar sua matriz para fora de uma dependência russa, a Rússia fica refém da China e Índia, que são os seus compradores de energia hoje. E um pouco da Turquia. O quão absurdo é isso? A Turquia tem uma voz e fala, não vou mais comprar teus negócios, quebra aí. E a gente acha que a Rússia é um país economicamente forte. É meio absurda essa noção, mas... E vamos falar de expansão de produção no mundo. Hoje a Rússia produz 10,7 milhões de barris de petróleo por dia. A expansão de rede de produção contratada, paga, assinada, prego batido de ponta virada hoje é entre 8,6 e 13,5 milhões de barris de petróleo por dia. Então isso é igual ou maior à capacidade de produção russa de hoje. Em 10 anos eles serão descartáveis. Claro, você vai ter crescimento de PIB que vai aumentar a demanda de petróleo por isso? Sim, mas você pode, ao longo de 10 anos, substituir inteiramente a produção russa? Sim. Eles vão ser esse grande titã que pode sair intimidando todo mundo daqui a 10 anos? Gás. Hoje, a Rússia produz 60 bilhões de pés cúbicos... Por que os caras insistem em medir de sanduíches de búfalo por pé cúbico as coisas? Eu não entendo, mas... A Rússia hoje produz 60 bilhões de pés cúbicos de gás por dia. Ok? O contratado de expansão hoje é entre 56 e 87 bilhões por dia. Mais do que eles produzem hoje. Isso aqui é só o contratado ao longo dos próximos 10 anos. Naturalmente, vão surgir mais investimentos, vários países estão expandindo suas produções. Os Estados Unidos, com o Trump, certamente vão querer expandir. Se a Europa expandir, a coisa muda aqui ainda mais. Então, a única vaca que dá leite da Rússia
não tá dando muito certo. No longo prazo, eles vão ser engolidos. E isso me leva, por último, a uma absoluta bomba atômica que pode ser jogada na Rússia, que eu não acho que vai acontecer, mas ainda assim eu quero explorar a possibilidade aqui com vocês. Digamos que a Ucrânia vai lá e mete a Geórgia. Digamos que a Ucrânia fala, no fim dessa guerra, eles entendem a lógica. O meu vizinho me odeia, ele vai me matar assim que ele puder. Isso aqui não é uma paz, isso aqui é um cessar-fogo por 10 anos. E inclusive é um cessar-fogo com relógio, porque economicamente eles estão indo para trás e a Europa, ou ficando parados, e a Europa, mesmo que fique parada ou cresça um pouquinho, o gap está abrindo. Então, quanto mais cedo possível, eles têm que inventar alguma coisa e ir para cima de alguém. Eu tenho que usar esse tempo para ficar o mais marombado, armado, cara feia, esquisito possível nesse período, para que quando esse cara vier de novo, e ele vai vir, vai ser dar que eu te dou outra. E a única forma comprovada na história da humanidade, que eu não acho que eles vão ouvir, mas a única forma comprovada na história da humanidade de fazer isso é liberdade econômica. Se a Ucrânia vai lá e bota uma reforma estilo Geórgia e fala, eu vou tentar ser um dos 10 países mais economicamente livres do mundo. A Ucrânia tem dezenas de milhões de habitantes, muito espaço, cidades inteiras que precisam ser reconstruídas, uma população muito bem educada, uma ética de trabalho muito boa e uma Europa inteira que está querendo fazer negócios com eles, que inclusive pode querer realocar a parte da produção lá, porque apesar de riscos vai ser muito mais barato. Além de, claro, você ter sido a vítima. Um monte de gente vai querer investir em você porque você foi a vítima. Se a Ucrânia faz isso, o desenvolvimento econômico que eles vão ter ao longo desses anos pode levar 1 ou 2 anos para ligar nesse nível, mas digamos que eles pegam, roubam umas páginas do livro do Milley. Eles podem ter 10% de crescimento de PIB por 20 anos. Vai levar uns 2 anos para ligar isso. Mas eles podem. É perfeitamente possível, a gente já viu isso na história econômica. 8% é bem trivial deles conseguirem. A Estônia já fez isso, a Alemanha, na época do ordoliberalismo, ali nos anos 50, 60, fez isso, a Geórgia fez isso recentemente, o Milley vai fazer isso agora na Argentina. E aí você tem um país que tem uma língua muito próxima da russa, uma cultura muito próxima da russa, com um grande desenvolvimento econômico e uma necessidade de mão de obra. Muito russo vai querer para isso. Ah, mas eles podem não ser bem recebidos. Talvez. Mas muitos ucranianos entendem que muitos russos não querem ter nada a ver com Putin, com essa guerra e tudo mais. Eles falam, cara, por acaso eu tenho o passaporte e eu moro no mesmo país que esse desgraçado. Mas não tenho nada a ver com isso. Isso pode causar uma imigração de milhões de pessoas da Rússia para a Ucrânia. Isso pode causar uma hecatombe econômica na Rússia. De um nível... E mesmo que não cause, mesmo que você não tenha essa imigração, o fato desse desenvolvimento econômico da Ucrânia fechar o gap de distância que eles têm entre a Rússia, numa Rússia que está estagnada, basicamente encerra as possibilidades da Rússia conseguir ser mais um bully na Europa ou no mundo. O fato é que hoje eles tiveram que pedir ajuda da Coreia do Norte para ter tropa, munição e canhão. Eles tiveram que implorar para a Índia comprar petróleo no mercado negro deles para ajudar a financiar a parada. Eles hoje estão dependentes da China e da Índia para financiar as economias deles. A Europa está saindo fora disso. E em termos internos, demográficos e econômicos, não existe um caminho para o crescimento. Se a Rússia tiver sorte, nos próximos 20 anos eles vão ter estagnação econômica. E é isso. Enquanto isso, o resto do mundo anda para frente. Então, por mais que eles tenham tudo o que eles querem nessa guerra, digamos, salvo anexar a Ucrânia inteiramente, o que a gente sabe que não vai acontecer, mesmo que eles ganhem todas as terras que eles querem, mesmo que a Ucrânia não entre na OTAN ou na União Europeia, mesmo que não existe um cenário onde a Rússia tem força econômica daqui 10 ou 20 anos. Isso é um país inteiramente dependente de uma pequena parte da sua economia e que não tem as ferramentas para crescer e por isso não vai ter a capacidade de financiar uma grande estrutura bélica para fazer alguma coisa relevante na próxima para sempre. Essa guerra da Ucrânia foi o último razão deles. Eles não têm... E a Rússia perdeu em meses ali. Depois eles começaram a usar... o que eu quero dizer com isso é assim, os equipamentos e a estrutura russa acabaram em alguns meses. Depois eles foram para o estoque soviético e isso acabou.
Eles ainda conseguem encher o saco? Conseguem. Eles ainda conseguem fazer... ser alguém irritante, alguém inconveniente. Conseguem. Eles conseguem ser uma pessoa desagradável? Sim. Eles conseguem ser uma ameaça bélica para alguém no mundo? Fora Geórgia ou Armênia? Não. Acabou. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.